Tudo bom, pessoal? De novo, Leonardo Fabião, Oi lá. dando continuidade. Lembra que eu falei que os cheiros dependem da volatilidade? Quanto mais volátil, a gente tende a sentir um cheiro com maior intensidade. Quanto menos volátil, ele tende a demorar mais para sair o cheiro, ele dura mais. Mas como que eu posso entender melhor essa questão da volatilidade, né? Um dos fatores primordiais é a interação intermolecular. Por quê? Pense comigo. Se a volatilidade é a capacidade de uma molécula ir para o estado gasoso, concorda que quanto mais unida ela tiver entre elas, pensa na água, por exemplo. Aqui no copo de água, as moléculas elas estão aqui, as moléculas de água, interagindo entre si. Quanto mais Quanto mais fortes elas estiverem se interagindo, mais difícil ela vai para o gás, ela vira gás. Então, quanto mais forte a interação intermolecular, menos volátil é a sua molécula, certo? Mais difícil é para ela virar gás. Então, a gente tem quatro tipos principais de interação intermolecular. O primeiro deles, que é o mais forte, é a interação eletrostática, que acontece entre cargas. Igual aquela coisa que a carga positiva atrai carga negativa da física. Essa é a interação mais forte que acontece. A segunda mais forte é a que a gente chama de ponte de hidrogênio. Na interação intermolecular de ponte de hidrogênio, a gente trouxe o exemplo da água. O que acontece na ponte de hidrogênio? É quando nós temos átomos que puxam muito a nuvem eletrônica. Como assim nuvem eletrônica? Lembra que o átomo é uma região, tem uma região que chama eletrosfera e uma que chama núcleo? Quanto maior a carga do núcleo, mais ele puxa essa nuvem eletrônica, mais ele puxa a eletrosfera para o centro, porque a eletrosfera é carga negativa, o núcleo positiva, certo? Então, quanto maior a capacidade de puxar a carga negativa, a gente chama que ele tem maior eletronegatividade. Então, os átomos de os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, eles têm maior eletronegatividade e capacidade de puxar para o centro os átomos. Então a água, como ela tem um oxigênio e um nitrogênio e um hidrogênio ligado, ponte de hidrogênio tem que ter hidrogênio e tem que ter o oxigênio ou o flúor ou o nitrogênio. Então aqui o Fabião vai mostrar como que acontece essa interação. Essa daqui é a representação do como é uma molécula da água. Quando a gente escreve H2O assim, ela não é planinha assim, ela é assim no espaço. E ela está girando. No vapor d'água, essas moléculas estão soltas no ar. Quando elas estão formando a substância água, essas moléculas estão juntas. Por quê? Essa molécula de água aqui, o vermelho é o oxigênio. O vermelho é o oxigênio. Veja, ele é bem maior do que o hidrogênio. Ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa para junto de si o hidrogênio. E aqui fica positivo, aqui fica negativo. Então o que acontece? Vem um outro, essa molécula está aqui, esse negativo aqui vem, puxa esse hidrogênio aqui, ó. Liga aqui, ó. Faz uma pontezinha aqui. Uma ponte. Ligou. Aí esse daqui puxa outro hidrogênio. Vai fazendo assim. E eles vão se juntando, ó. Hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. E nisso daqui, forma isso daqui, ó. A substância água. Agora, como que eu rompo? Como que eu faço para quebrar essa substância aqui? Quando eu vou no calor, eu esquento ela. O que acontece? A energia atua aqui, ó. Tá vendo? Rebenta aqui, essa molécula volta para o espaço. Porque ela não está mais sendo puxada pelas outras. Aí essa molécula que está no espaço, vagando, né? Sai do chuveiro, água quente, ela encontra um espelho. O que vai fazer? Ela está quente, o espelho está frio, ela fica aqui. Aí vem a outra, fica aqui. Vem outra, fica aqui. Isso. Vem outra, fica aqui, ela acaba escorrendo, forma líquido. Por quê?
ela esfria e esse fica positiva chamando, aliás, negativo chamando. Pega esse positivo aqui, esse outro positivo aqui, e aí elas vão se juntando. E quando um monte se junta, a gente começa a enxergar. Enxergar e ela começa a escorrer. Isso. Quando ela sai, a fumaça que sai do chuveiro, o vapor, é quebra da ponte de hidrogênio. Então ela quebrou, ela se torna volátil. Ela vai para o espaço. Se ela encontra uma superfície fria, ela está quente, está agitando, né? Está voando, está quente. Ela perde essa energia e junta com as outras e forma a água novamente. Já existem outros dois tipos de interações, são 4. Então a força eletrostática, a ponte de hidrogênio, a gente tem a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo é quando a gente tem moléculas com átomos diferentes. Como os átomos são diferentes, eles têm capacidade de puxar diferentes. Então a gente pode dar o exemplo aqui de HCl. HCl é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como eles têm capacidades diferentes de se puxar, dentro dessa molécula dele tem uma região mais positiva e uma mais negativa. E do lado aqui tem outra molécula igual, do HCl, por exemplo, e aí aqui a gente tem uma interação. Essa interação, ela acontece meio que dentro das próprias moléculas, porque são átomos diferentes, e a gente chama isso de dipolo-dipolo. Essa é a terceira mais forte. A dipolo induzido, que é a mais fraca, é quando a gente tem duas moléculas, quando a gente tem uma molécula que é igual, com o mesmo átomo, por exemplo, nitrogênio. O nitrogênio que é N2, a gente tem isso aqui, ó. Aqui é um N, aqui é outro N. Essa é a molécula do nitrogênio. Como os átomos são iguais, eles têm a capacidade igualzinha de puxar os elétrons, a carga negativa. Então, ele vai, quando entrar em contato um com o outro, quando fica um nitrogênio em contato com outro nitrogênio, como o elétron está se movimentando em órbita com o núcleo, em algum momento você vai ter uma diferença de carga dentro da molécula. Quando isso acontece, ela induz a molécula do lado dela a ter uma movimentação de carga. E aí a gente chama de dipolo induzido. Então é quando os elétrons, em algum momento, têm uma diferença de carga na região da molécula, isso induz a próxima molécula também mudar. Então essa interação é a mais fraca. Pois é. O Léo falou do positivo e negativo. No HCl, que é o ácido clorídrico, quem que é o positivo? É o hidrogênio. O hidrogênio. Quem que é o negativo? É o cloro. Tá? Então, na realidade, essa molécula, o desenho dela seria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Hidrogênio e aqui o cloro. Vou desenhar mais perto aqui, ó. Ela seria assim, por quê? Porque esse daqui é mais hidrogênio e o cloro. O cloro é mais negativo, então ele é maiorzão. Isso aqui. Essas aqui são iguais. São moléculas iguais. Do mesmo jeitão, porque é a mesma substância. São moléculas iguais, então ela induz. Mas é muito fácil rebentar isso daqui. Aumentou o calor. Isso. Vai embora. Então, quando a gente tem uma interação intermolecular mais forte, ela tende a ser menos volátil, mais difícil ela ir para o gás. Quando a gente tem uma interação intermolecular mais fraca, como é o caso da dipolo-dipolo, a gente tem uma volatilidade muito maior, porque a molécula tende a ir, pum, rapidinho ali virar gás. Tá certo? Então, outro motivo que influencia na volatilidade é a massa molecular. É quanto pesa a molécula. Quanto mais pesada a molécula, quanto maior a massa molecular dela, duas coisas. Primeiro, que essa interação dipolo induzido é mais forte. E segundo, que ela tem um peso maior, que ela tem que lutar contra a gravidade. Então tem a questão do peso para lutar contra a gravidade. Então é moléculas grandes. E tem a questão que aqui você tem uma maior região. E quanto maior essa região, maior essa interação da dipolo induzido. Pois é.
a ação da gravidade, pensa bem assim, você está andando, passando embaixo de uma árvore, cai uma pitanga na sua cabeça, pum, não acontece nada. Agora você está passando embaixo de uma árvore, cai uma jaca desse tamanho, arrebenta a cabeça, porque quanto maior a massa, mais força tem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado.